Santos vem aí. Olê, olê, olá. Dia 17 de agosto de 2024, o Brasil se despediu de uma das suas figuras mais icônicas. Silvio Santos falece aos 93 anos de idade. O lendário apresentador e empresário não apenas construiu um império no mundo da comunicação, mas também deixou um legado que vai transcender gerações. Silvio Santos será eternamente lembrado como o homem do baú, e a sua partida abalou profundamente o país. Homenagens emocionadas surgem de todos os setores da sociedade, desde colegas de televisão até políticos e empresários. Silvio Santos era conhecido por seu carisma único e sua habilidade em transformar a televisão brasileira, sempre com foco na simplicidade e no público popular. Como muitos brasileiros, guardo memórias preciosas da minha infância, assistindo a programação lá da minha avó, que adorava o programa. Era Domingo da Alegria, aviãozinho subindo para lá e para cá, as pegadinhas com o Ivo de Holanda, é namoro ou amizade, qual é a música, momentos que fizeram parte da minha vida e eu tenho certeza que fez parte da vida de muitos de vocês. Ele era o próprio show do milhão, abrindo as portas da esperança para muitas pessoas. Essa frase é de um autor desconhecido, mas que faz total sentido. De acordo com a revista Forbes, em 2023, Silvio Santos possuía uma fortuna estimada em 1,6 bilhões de reais, tornando-se um dos empresários mais ricos do Brasil. Ele deixa 6 filhas: Cíntia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e sua esposa, Iris Abravanel. A família Abravanel divulgou uma carta compartilhando algumas palavras sobre a perda do patriarca. Nessa nota, a família revela os desejos de Silvio Santos, inclusive em relação ao seu enterro. Abre aspas. Ele pediu que assim que partisse, fosse levado diretamente ao cemitério, onde seria realizada uma cerimônia judaica, e ele nos pediu que não explorássemos sua passagem. Silvio gosta de ser lembrado em vida e gostaria de ser lembrado com a mesma alegria com que viveu. Fecha aspas. O que foi decidido antes pelo próprio Silvio será totalmente respeitado pela família. Silvio Santos não era apenas o dono do SBT. Seu conglomerado incluía Jequiti, Telecena, Grupo Acorde, que administra vários hotéis ao redor do Brasil, e outras 38 empresas, que faziam parte do vasto império econômico denominado Grupo Silvio Santos. Cada uma dessas empresas contava com um planejamento patrimonial e sucessório bem estruturado, facilitando assim a distribuição de renda e bens por meio de um sistema de holding. O que pouca gente sabe, no entanto, é que apesar de investir há décadas no setor imobiliário, Silvio Santos não costumava ter imóveis em seu nome próprio. Na década de 90, ele criou uma holding imobiliária chamada Cisan, que passou a controlar todos os seus imóveis, bem como os imóveis das suas outras empresas. Dessa forma, essa holding passou a ser a responsável por gerir todo o seu patrimônio imobiliário, sem precisar vinculá-lo diretamente ao seu nome. Para quem não conhece o que é uma holding imobiliária, é essencialmente uma empresa que detém os imóveis, podendo vendê-los, alugá-los, gerar receita a partir deles. Nesse regime, a holding paga no máximo 14% de imposto sobre os aluguéis que recebe. E é aí que está a grande sacada. Quando Silvio Santos possuía os imóveis em seu nome próprio, ele pagava 27,5% de imposto sobre os aluguéis. Essa estratégia não só fazia com que o Silvio Santos pagasse menos imposto, mas também protegia os seus bens. Afinal, como figura pública envolvida em diversos empreendimentos, a possibilidade de ser processado é muito alta. Caso possuísse imóveis em seu nome próprio, ele poderia perder os bens que acumulou ao longo da sua vida. Assim, um dos caminhos mais aconselháveis para os empreendedores que querem proteger os bens da sua família é fazer isso através de um sistema de holding. Ao optar pela holding, você cria uma barreira que protege o seu patrimônio de diversas dívidas ou contratempos, garantindo mais segurança para o futuro da família. No entanto, o que realmente destacou Silvio Santos foi a sua inteligência ao realizar um planejamento sucessório minucioso, evitando as dores de cabeça de um processo de inventário e o que isso poderia causar na sua família.
A partir de hoje, você vai ouvir muito sobre o Silvio Santos, mas você não vai ouvir que o inventário dele está acontecendo no meio de brigas familiares, nem que a sua fortuna está se dissipando enquanto os seus herdeiros se degladiam para conseguir. Pelo contrário, a família vai usufruir esse ato de amor que ele concretizou ao constituir um planejamento patrimonial sucessório por meio de um sistema de holding. A família está tranquila e a família vai continuar tranquila. Em vez de deixar o processo de inventário para após a sua morte, o dono do SBT estruturou seu patrimônio de uma maneira a garantir que a sua família não precisasse enfrentar essa tarefa árdua que é um processo de inventário, evitando assim uma despesa significativa de impostos e, mais importante, prevenindo o que mais o preocupava: brigas familiares por sua herança. Em 2021, preocupado com possíveis conflitos, Silvio Santos decidiu dividir tudo em vida, realizando seu planejamento sucessório. Naquela época, ele não tinha problemas graves de saúde, mas já estava com uma idade bem avançada. Mas o seu maior desejo era evitar disputa entre seus entes queridos. O segredo de Silvio Santos para evitar dores de cabeça e essas disputas foi criar um sistema de holding que gerisse todo o seu patrimônio e, com essa estrutura, ele conseguiu deixar claro toda a partilha dos seus bens. A holding foi completamente planejada para que, no momento da sua partida, como um gatilho, os bens fossem automaticamente transferidos para as suas herdeiras da forma como ele desejava, sem a necessidade de passar por um doloroso processo de inventário. E principalmente sem perda patrimonial. Está gostando do conteúdo? Quer aprender mais sobre como proteger o futuro da sua família? Inscreva-se no canal. Acompanhe os nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, porque eu tenho certeza que eles vão se beneficiar com essas informações. Saber de planejamento patrimonial é essencial para a vida de hoje. Ficou curioso sobre como poder economizar impostos assim como o Silvio Santos fez? Comente aqui embaixo e vamos discutir mais sobre isso nos próximos vídeos. Ele utilizou uma estratégia mais inteligente, empregada pelas pessoas mais bem assessoradas sobre planejamento patrimonial familiar. Esse método, conhecido por poucos, evitou que sua herança passasse pelo processo de inventário ou processos comuns e caros, como doação direta e testamento, garantindo que a sua família fosse protegida da maneira mais eficiente possível. Realizar o planejamento patrimonial e sucessório através de uma holding não só oferece segurança para o patrimônio construído ao longo desse tempo todo, mas também proporciona uma economia significativa em impostos durante a transferência desses bens para seus herdeiros. Em vez de esperar para resolver tudo isso num processo de inventário, a estratégia prevê um gatilho contratual que, no momento da sua partida, aciona automaticamente a partilha de seus bens para os seus herdeiros, de acordo com a sua vontade. Fazer todo o processo de inventário pode gerar uma perda patrimonial significativa. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, com a legislação atual, que se você acompanha o meu canal sabe que pode mudar a qualquer momento, caso o patrimônio de Silvio Santos passasse por um processo de inventário, sua família teria que pagar, calculando pelo teto atual de 8% de imposto de transmissão causa-mortes, ou ITD, uma bagatela de 128 milhões de reais, apenas em impostos. Isso sem contar nos outros custos envolvidos, que com esse valor indo diretamente para o governo. Não é pura inteligência e estratégia construir uma holding no mundo de hoje? No que diz respeito ao planejamento sucessório do Silvio Santos, ele foi meticuloso. Ele preparou suas filhas para assumir os negócios da família. Sua decisão de delegar responsabilidades foi feita de forma gradual, à medida que a sua saúde começou a declinar, garantindo que o seu legado fosse mantido sob o controle familiar. Em uma entrevista concedida à revista Cláudia em 2022, Iris Abravanel, viúva do apresentador, compartilhou como todo o planejamento foi realizado com cuidado, observando todos os detalhes legais para assegurar que as suas filhas estivessem plenamente amparadas. Ela destacou a importância desse preparo, afirmando:
Existe a preocupação. Preparei as meninas desde cedo para sobreviverem sem mim. Mostrei ao Silvio a necessidade disso e ele, com sua visão de futuro, entendeu. Nós não somos só nós e as filhas. Nossa morte envolverá grandes coisas do grupo Silvio Santos, afetando milhares de famílias que trabalham lá. Elas precisam se sentir seguras. Além da preocupação com os seus funcionários, ela também mencionou: não gostávamos de tocar neste assunto. Silvio Santos, com habilidade, foi introduzindo o tema. As meninas choravam e demoraram a aceitar a realidade. Mas, apesar da clareza das leis, seria uma irresponsabilidade não deixar tudo acertado. Dos negócios, sem dúvida, quem vai cuidar é a Renata, a caçula, a menorzinha, uma Golias. Já está sendo preparada pelo pai porque gosta. Delimitar claramente a administração e definir como as coisas serão conduzidas quando ele não estiver mais aqui, garante a continuidade sólida para as próximas gerações. Dividir responsabilidade de acordo com a aptidão de cada filha. Isso vai ser essencial para um futuro promissor. Portanto, o planejamento patrimonial e sucessório, além de ser um gesto de amor, é um ato de inteligência. É pensar no futuro das próximas gerações. É realmente proteger quem você ama. Se você valoriza a importância da educação financeira na sua família, clica no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com quem precisar ouvir essa mensagem. O Brasil lamenta a perda de um dos seus maiores comunicadores, mas celebra a vida de um homem que trouxe alegria e entretenimento para milhões de lares. Silvio Santos deixou uma marca na história da televisão e também na memória coletiva do país. Ele nos ensinou com sua trajetória que até mesmo os maiores empresários precisam pensar em um bom planejamento patrimonial e sucessório. E não apenas para o bem da sua própria família, mas também para o bem das milhares de famílias que dependem de suas empresas. Silvio Santos realizou, sem dúvida, um gesto de amor e responsabilidade. Para encerrar, gostaria de compartilhar um trecho da nota divulgada pela família, que expressa os nossos mais sinceros agradecimentos pela história que ele construiu ao longo desses anos. Abre aspas. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. Guardem na memória tudo de bom que ele fez e as tantas alegrias que nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Tá bom? Mas se essa tábua aguentar, você ganha 300 mil e a moça do auditório ganha 300 mil. Okay. Se a tábua não aguentar, nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Tá certo. Bem, mas enquanto e... Isto é incrível.